Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aulinha aqui no canal da professora Jusmara Ismael. Mas antes de darmos início à nossa aula de hoje, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com seus amigos, que vai ajudar bastante. Então, vamos ao conteúdo da aula de hoje. Veremos 3 ideias associadas às sequências. O que é uma sequência? A identificação dos termos de uma sequência e sequências finitas e infinitas. Mas o que seria uma sequência? Uma sequência ela é uma lista de termos em ordem, sejam números, figuras, pessoas, figuras geométricas. Então, vejamos alguns exemplos. A sequência dos dias de uma semana. Quando a gente for representar uma sequência, a gente vai sempre representar entre parênteses e separando cada termo por vírgula. Então, qual seria a sequência dos dias de uma semana? A gente sabe que uma semana ela tem 7 dias. Então, a gente pode representar desta forma. Coloco entre parênteses cada termo. Então, o primeiro dia da semana, o segundo dia da semana e assim por diante. Sempre separando cada termo por vírgula. Outro exemplo, a sequência dos números de bimestres de um ano letivo. Novamente, a gente vai iniciar com parênteses e separando cada bimestre do ano letivo. Então, primeiro bimestre, vírgula, segundo bimestre, vírgula, terceiro bimestre, vírgula, quarto bimestre. Outro exemplo, a sequência dos anos bissextos a partir de 2000. Iniciamos abrindo parênteses e separando cada termo por vírgula. A gente sabe que o ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. Então, a sequência a partir dos anos 2000. Então, inicio com 2000 e vou somando 4 a cada termo. Então, 2000, 2004, 2008 e assim por diante. Visto que é uma sequência, a gente pode falar em termos de uma sequência. Tá, professora, o que seriam termos de uma sequência? Seriam aqueles elementos que estão presentes dentro da sequência. Então, por exemplo, na sequência dos dias de uma semana, quem seria o primeiro elemento, o primeiro termo? Seria o domingo. O segundo seria a segunda-feira. Terceiro seria a terça-feira e assim por diante, até chegar no último termo dessa sequência, que é o sábado. Então, a gente pode identificar os termos de uma sequência da seguinte forma. A gente vai representar por uma letra minúscula seguida de um índice. Da seguinte forma. A gente pode representar A1, A2, A3, A4, AN. Mas quem seria o AN? AN seria um enésimo termo dessa sequência. Percebam que eu faço uso de reticências aí. Por que reticências? Porque tem algumas sequências que elas são infinitas. Sempre que as sequências elas forem infinitas, a gente pode representar essa sequência fazendo uso do reticências no final, para que a gente saiba que essa sequência continua. A gente não tem o último termo dela. Então, a gente pode representar da seguinte forma. O primeiro termo, A1, a leitura, a gente pode fazer da seguinte forma. A índice 1 ou A1, A índice 2 ou A2. Então, o A1 seria o primeiro termo, o A2 seria o segundo termo e o AN seria o enésimo termo dessa sequência. Temos mais alguns exemplos aqui e pede para identificar os termos das sequências a seguir. Então, quem vai ser o nosso A1, o nosso A2 e assim por diante. No item A, a gente tem o seguinte. Quem vai ser o nosso A1, o nosso primeiro termo? Vai ser o número 1. O nosso A2, o nosso segundo termo, o número 2. O A3 seria o número 3. O A4, o número 4. Essa sequência continua? Sim, mas só pedir para enumerar, para a gente identificar esses termos que estão vistos aí. No item B, qual seria o primeiro termo? Seria janeiro. Quem seria o segundo termo, ou seja, nosso A2 seria fevereiro e nosso A3, março. Aqui nesse item C, a gente tem uma sequência representada por figuras, nesse caso, estrelas. Então, quem seria o nosso primeiro termo? O nosso A1 seria uma estrela, o nosso A2
3 estrelas e o A3, 5 estrelas. Segundo exemplo, identifique se a sequência é finita ou é infinita. Uma sequência ela vai ser finita quando a gente conseguir representar todos os termos dela. Por exemplo, a sequência dos dias de uma semana. A gente vai conseguir representar todos os termos dela até o último. Já em uma sequência infinita, a gente não consegue representar todos os termos, porque essa sequência ela vai continuar e a gente não sabe até onde ela vai continuar. Então, sempre que a sequência ela for infinita, a gente pode fazer uso de uma reticência no final. Por exemplo, aqui na letra A, tem a sequência 0, 2, 4, 6. Aqui a gente tem uma sequência dos números pares, positivos. Então, a gente sabe que os números pares eles são infinitos. Então, essa sequência aqui é dita sequência infinita. O item B diz o seguinte: sequência dos dias do mês de agosto. Sabemos que o mês de agosto ele tem 31 dias. Então, a gente consegue representar todos os termos dessa sequência. Então, ela é dita sequência finita. Item C, a gente tem a sequência 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Aqui a gente tem a sequência dos números ímpares, positivos. E a gente sabe que os números ímpares, eles são infinitos. Então, essa sequência ela é dita sequência infinita. Item D, sequência dos meses do ano. A gente sabe que os meses do ano são 12 meses. Então, a gente consegue representar todos os termos dessa sequência. Então, ela é dita sequência finita. Pronto, pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham compreendido. Fique com Deus e até a próxima.